Bom, para fazer o pão francês eu vi algumas receitas e eu estou colocando um compilado de uma maneira mais fácil para a gente fazer, tá? Eu vou usar a batedeira, que é a planetária, com essa pá aqui, ele virar massa. Poderia fazer na mão, só que eu acho mais prático fazer e vai fazer menos sujeira. Então, basicamente vão ser duas fases, tá? Vão ser duas fases. A primeira nós vamos fazer o que a gente chama de esponja. A esponja é a primeira massinha de fermento. E você vai colocar 5 colheres de água, vai colocar esse fermento aqui, que é o fermento biológico seco, instantâneo. Poderia usar aquele de geladeira, aquele que é os tabletezinhos. Só que uma vantagem desse aqui é que você pode deixar meses no armário. E o outro você tem 15 dias, alguma coisa assim, para usar dentro pela geladeira, tá? Estando na geladeira. Então eu prefiro ter esse aqui porque a gente nunca sabe quando vai fazer. Então não é massa de fermentação natural como o Vanderlei tinha perguntado, vai ser essa aqui que é mais fácil, tá? Então o que eu vou fazer aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como é que fica, é bastante simples. Essa receita aqui, esse volume vai dar mais ou menos uns 6 a 8 pãezinhos, dependendo do tamanho que você vai fazer. Então, vai colocar aqui vai colocar aqui 5 colheres de sopa de água. Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar 5 colheres de sopa de água filtrada, de preferência, tá? Água temperatura normal, tá? Tá? Vou colocar mais ou menos a metade desse saquinho aqui, que é aquele que eu falei pra vocês, tá? Propaganda da Flashman aí, ó. Também tem uma outra seca que é legal, que é acho que é a Dona Benta, não sei, mas também tem uns outros fermentos legais. Vou colocar mais ou menos a metade, tá? A metade deve dar, quer dizer, só pra gente ter uma referência, quer ver, ó? Também uma colher dessa aqui, ó. Tá? Vamos colocar esse aqui, e agora vamos colocar a farinha. A mão tá limpa, tá? Não é por nada, não. Higiene é tudo. Aí nós vamos colocar aqui pouca farinha, que é só para dar fazer uma primeira massa, tá? Vou colocar aqui, eu acho que 3 colheres deve dar. 1, 2, 3, mais ou menos nesse volume. Vamos ver o que acontece, tá? Pela textura, a gente vai saber se ela tá a quantidade correta ou não. Vou colocar aqui mais pra vocês verem como é que fica. Tá? Então vamos fazer uma massa aqui, que ela tem que ficar relativamente homogênea. Ela tem que ficar relativamente homogênea. E depois ela vai crescer. Nós estamos fazendo aqui a esponja, tá? É a primeira fase. O que eu estou fazendo aqui é o que o pessoal chama de ativar o fermento. Tá, então é isso aqui. Estou misturando bem, ó. Ó, tá ficando uma pastazinha, parece uma massinha de modelar, ó. Parece mais aquelas coisas de parede. Enfim, isso aqui. Ó. Ah, já misturou, pegou bem. Por que eu tô fazendo nessa travessa? Porque nela, depois na segunda fase, ela vai ficar descansando mais ou menos uma meia hora. Ela vai crescer, fazer bolinha e tudo mais. Aí depois eu coloco tudo aqui e bato de uma vez ali na máquina. Então eu não fico sujando muita coisa. Eu poderia bater na mesa, poderia colocar, que eu faço também. Só que aqui eu não tô afim de fazer, tô afim de sujar o balcão nem nada, tá? Então é isso, ó. Tá bem misturado. Já fiz aí a massinha, tá? Então a partir de agora nós vamos botar e esquecer esse negócio por uma meia hora.
E depois quando voltar, vocês vão ver que ela vai ter crescido pra caramba. E vai fazer a tal das bolinhas que a gente precisa, tá? É isso. Tá? Vamos lá. Então, como diz a lenda, a gente tem que cobrir com um pano branco. Reza a lenda que tem que ser coberto com pano branco. Acredite se você quiser ou não quiser, mas enfim. Tá bom? Daqui uma meia hora a gente volta. Bom, pessoal, passado meia hora aí da primeira fermentação, vamos ver o que aconteceu, tá? Aqui vamos ver, ó, pra vocês verem. Vocês lembram que estava um pouquinho só, né? Olha como ele já virou, já começou a criar até umas bolinhas, tá? Isso que é importante. É importante que ele comece a gerar esse tipo de fermentação, tá bom? Então a partir daqui, agora nós vamos colocar tudo aqui e bater na máquina. Vamos lá. Você pode ter um medidor igual a esse ou simplesmente colher de chá e colher de café, tá? Então esse aqui é uma colherzinha de sobremesa, tá? Então você vai colocar uma dessa daqui de sal e uma dessa também de açúcar, tá? Mesma medida, tá? Toda essa receita aqui é de 300 gramas de farinha. Como cada pão tem mais ou menos 50, estamos falando em 6 pães, tá legal? Aqui eu tenho 270 ml de água filtrada natural, de temperatura natural, tá? Vamos lá. De uma maneira bastante prática. Coloca a água para não ficar batendo no seco. Agora vamos colocar a farinha. Para essa receita aqui, eu não estou peneirando nem nada. Na receita do cookies, é bom que peneire, tá? A receita do cookies, a gente pode fazer num outro vídeo aí. Que também é uma jogada bem legal. Ele vai começar a ficar mais consistente, vocês vão ver. Vamos bater. Se fizesse isso aqui na mão, eu estaria pegando, colocando na superfície e batendo, tá? Isso aqui é mais para facilitar a minha vida mesmo. Vamos que vamos. A partir dessa fase aqui, nós vamos esperar mais uma meia hora para ele fermentar e ele crescer, tá? Tô achando que vai precisar de mais farinha. Não tá bom não. Não vou ter muita água, hein? Tudo bem. Problema. Faz mais fome. Não, tá que tá em cima.
muito ruim. Sem problema. Quem sabe faz ao vivo. Esse não era o ponto, não. Já está começando a despegar ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ainda está muito mole. Ah, acho que era 180 de água. Esquece, eu botei 270. É 180 de água. Então vamos colocar mais farinha, tá? E a quantidade de fermento que eu pus é suficiente. Então nós vamos aumentar a receita, tá? Até ele chegar no ponto que eu quero. Problema nenhum. Que bom que não tá fazendo sujeira, né? Que bom. Ainda não. Muito mole. Fazer com que isso aqui vire uma massa de pão, não de bolo. Então vamos lá. Só que eu acho que vamos precisar de um pouco mais de sal e açúcar. Um pouquinho mais. Sal, um pouquinho mais de açúcar. E vamos que vamos. Quero chegar no meu ponto. O importante é o ponto que eu preciso chegar na massa, tá? Eita! Isso porque eu não queria fazer sujeira. Mas já tá mais legal, ó. Eu vou tirar a massa daqui para vocês verem como é que é. Aqui ainda tá um pouquinho úmida, mas vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que fica isso no balcão. Como é que fica no balcão. E eu mostro como é que bate isso. Olha só. Então já que a massa não saiu como a gente queria, nós vamos mudar um pouco os planos aqui sem problema. Nós vamos bater isso aqui no balcão, ó. Para ela chegar no ponto que eu preciso. A gente percebe bem pela textura dela. Quando você, neste momento, ela está meio granulada, não está muito lisa. Nós vamos chegar no ponto de deixá-la lisa. Esse que é o grande segredo, tá? Não vai grudar muito na mão assim. Então, ó, você pode bater ela normal assim. Você vai fazendo até que ela vai ficando mais lisa. Não vai demorar muito.
Uma manha de fazer é o seguinte: você pega a massa, ó, pega na mão, ó, você coloca um pouco, solta, e ela vai absorvendo. Sempre mão lavada, enfim, balcão lavado, né? Você vai fazendo assim para poder bater a massa. Você faz o seguinte: você faz assim, você abre ela assim, tá vendo? Isso é bacana. Você segura com a mão e faz assim, ó. Normalmente fica assim, nesse processo, uns 10 minutos. Tem muito uma questão de energia que você põe na massa e temperatura da mão, temperatura do ambiente e tudo mais, tá? Por isso que alguns pareiros têm uma mão melhor para fazer pão que outros. E também é uma questão de temperatura da mão, enfim, e a energia que é colocada, tá? Já estamos aqui com a nossa massa quase pronta, ó. Então, só recapitulando, a gente fez primeiro o fermento, depois um pouquinho de farinha, água e o fermento, só. Aí esperou uma meia hora até que ele cresceu. Cresceu, formou as bolinhas. Aí juntamos aqui a água. Eu tinha colocado 270, mas para 300 gramas seria uns 180. Ou para mais seria 750. 270 ml de água para mais ou menos quase meio quilo de farinha. Mas o importante é você chegar nesse ponto aqui, ó. Você gostou de fazer? Principalmente quando você está com raiva da sua mulher ou do seu chefe. No caso, a mulher mais raiva do marido, né? Ó. Mais ou menos assim, tá vendo? É isso aqui que fica. Tá? Bom, chegou nesse ponto, agora ela vai precisar descansar. Nesse momento ela vai crescer. Então, a primeira recomendação para o pão francês é que ele fique mais só uns 15 minutos descansando, porque nós vamos colocar aqui banha de porco ou óleo, tá? Azeite não fica legal não, azeite é mais para o pão italiano. Bom, passou 15 minutos aí, vamos ver o que aconteceu com o pão, tá? Deve ter crescido um pouco, não deve ter crescido muito, mas ele cresceu um pouco, tá? Ele tá assim, ó. Deu uma crescida agora. Então, vamos fazer o seguinte. Isso é uma coisa importante para o pão francês, diferente dos outros pães, tá? Nós vamos colocar agora na massa banha de porco. Provavelmente você não tem isso em casa. Dá para fazer com óleo. Azeite parece que não fica legal, não fica meio pesado, tá? Mas dá para fazer com óleo. Se estiver pegando muito aí, põe uma farinha. Então nós vamos fazer o seguinte. A quantidade que nós vamos colocar é mais ou menos essa aqui assim, ó. Tá? É uma colher de chá. Nós vamos ter que incorporar. Eu cheguei a fazer isso aí dentro na máquina e agora eu estou fazendo na mão. Tá? Você coloca no centro e você segue batendo. Ele vai incorporar. Em algum momento, toda ela vai começar a ficar mais oleosa também, tá? Mas ó, não tá pegando na mão, olha que interessante. Não tá mais pegando como estava pegando na primeira vez que a gente fez, ó. Mas vamos seguir incorporando o que a gente colocou aí no centro, tá?
Se você for fazer com óleo, talvez seja um pouquinho mais chato, porque ele meio que escorrega e tal, mas enfim, você precisa um pouco mais de farinha na bancada. Mas isso é legal fazer. Vai ter que misturar bastante agora, tá? Até de fato ele começar a incorporar em tudo. Você vai sentir uma textura um pouquinho diferente. Ó, começa a soltar, tá vendo? Vamos lá. Agora nós vamos incorporando a banha de porco. Eu acho legal com banha porque ele fica um pouquinho diferente. O gosto fica diferente mesmo, sabe? É interessante como ele varia. E quando eu faço pão italiano, um pão de calabresa, você pode colocar azeite. Ou alguns colocam óleo, mas para fazer massa de pizza. Eu prefiro azeite quando se fala em pão italiano, porque ele tem mais sabor, né? Eu preciso ter a certeza que tá bem misturada essa banha aqui. Senão vai ficar, em alguns lugares fica e outros não. Então o segredo da boa massa é que ela fique sempre bem homogênea. Tá? Então vamos seguir fazendo o mesmo processo. Agora nós estamos colocando a banha, né? Estou aproveitando para recapitular. Fiz primeiro a esponja com o fermento, água e um pouquinho de farinha. Misturou, esperou crescer, esperou fazer bolha. Demorou meia hora para isso. Aí juntou o resto. Você colocou a farinha, pode ser 300 para 180 ml, para fazer 6 pães. Se você for fazer mais, coloca mais água, mais farinha, sal e açúcar. Só isso. O fermento já estava na esponja. Bate, esperou 15 minutos, só para ela dar uma descansada. Aí colocou a banha de porco, ou o óleo. E agora incorporando até eu perceber aqui na mão que ela ficou homogênea, tá? Legal. Agora vamos fazer o seguinte, poderia esperar mais um pouco, descansar mais um pouco, mas nós já vamos fazer a primeira fase. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar nos pães, ok? Vamos separar os pães. Para os 300 gramas, que era a receita que eu comecei a fazer, seria mais ou menos 6 pães. Como eu fiz, eu posso fazer os 6 pães, eles vão ficar maiores, tá? Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Então, nós vamos separar em 6 aqui, tá? Fazer os pães ficar maiores. Quando a gente colocar no formato, e aí eles vão descansar mais um pouco, eles vão crescer. Então vamos lá. Mais ou menos o tamanho. Nós vamos dividir em 6 agora. Pega uma boa faca afiada. Você vai dividir em 6. Para que fique mais ou menos do mesmo tamanho, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for maiorzão, ele ficou menorzinho. Vamos lá, sejamos justos aqui. Bom, enfim. Agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai repetir esse processo 2 vezes. Acreditem, isso é importante fazer, tá? Então primeiro você vai fazer isso em cada um dos pães.
vai abrir nesse formato aqui, ó. Vai abrir nesse formato e vai trazendo ele assim. Tá? De uma maneira mais grosseira nessa primeira vez. Na segunda vez nós vamos fazer com um pouco mais de capricho. Tá? Então a gente abre assim. Fazer como se fosse o primeiro movimento do pão, tá? Primeiro formato. Vocês estão conseguindo ver? Eu acho que estão, né? Vou mudar um pouquinho aqui o ângulo para vocês poderem ver. Vou fazer assim. Vai abrir, vai enrolar assim. Vão ficar maiores esses pães. Vamos ver para padaria. Se for fazer aquela bengala lá, é só fazer ele sem dividir em pães, né? A quantidade que você fizer é uma questão mais do volume que vai para ser assado, né? Se você tiver uma massa muito alta, demora mais para assar, os tempos são diferentes, enfim. Tá? Enfim, é isso aqui. Ok? Mais ou menos desse jeito aqui. Bom, então, nesse momento, nós vamos esperar mais um pouco agora, isso tem que esperar mesmo. Então a gente vai esperar mais uns 15 minutinhos aqui. E aí depois a gente vai tirar o formato final e colocar na assadura. Vou colocar os 15 minutos. Bom, pessoal, passados aí mais 15 minutos do primeiro formato, agora nós vamos fazer o formato final e esperar a fermentação maior, tá? Que aí vai demorar meia hora, ok? Então agora nós vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, deu uma crescida, ó. Bom, agora eles cresceram um pouco mais. Agora eu vou mostrar um pouco mais de detalhe aqui, como é que a gente vai fazer, tá? O processo, ele é igual. Mais um ainda, ó. O processo ele é igual, só que você tem uma manhãzinha para deixar ele com aquela parte mais lisa assim, tá? Então nós vamos abrir aqui, ó. Olha como a massa tá mais bacaninha aqui, ó. Tá mais homogênea, tá vendo? A gente vai abrir e vai começar a puxar e forçar essa parte aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Sistematicamente vai fazer assim, ó. Isso aqui é para fazer mais aquela cara que fica mais lisa, aquela parte externa que fica mais lisa, tá? É assim. Tá um pouco úmida, tá pegando na superfície, mas não tem problema, tá? Então a ideia é essa. Então ele vai ficar assim. Fizemos a mesma coisa 2 vezes, tá? Agora eu vou colocar já vou colocar aqui na forma. Essa forma eu untei com azeite. A minha forma meio que ela não é muito apropriada para isso, mas eu adaptei. Né? Eu untei com azeite. Então eu vou colocar ele sistematicamente, todos assim, enfileirados. Tá bom?
fato de eles serem maiores. Então como é que nós estamos aqui, ó? A forma está com o seguinte: eu tenho 3 maiores e 3 menores. Tudo bem, não tem problema não. Tem que deixar eles espaçados para que eles possam crescer, tá legal? Então aquele corte que a gente costuma ver na padaria, eu vou fazer depois deles crescerem, tá? Então nesse momento eu untei, ó, só lembrando, eu untei com azeite, coloquei eles aqui. Uma coisa importante que agora, isso vocês precisam ter. Se vocês quiserem uma casca de pão mais crocante, vocês têm que umedecer. Eu tenho isso aqui, ó, que é bem legal de ter quando vai fazer pão. Porque quando você umedece a massa, acontece o seguinte, ó. O que tem que fazer? Tem que umedecer para que a massa ela possa ser crocante, tá? Por quê? Porque a superfície vai absorver essa água. Quando ele absorver essa água e assar, ela vai ficar mais crocante, tá? Então, vamos lá, pode ensopar, não tem problema, tá? Ela vai descansar agora e vai descansar com bastante água. E ela vai absorver isso aqui, ok? Isso é uma das manhas para que você deixe o pão crocante, ok? Então, vamos lá, de novo. Agora sim nós vamos esperar meia hora, ok? Só que vou alinhar para ele ficar definitivamente nessa posição antes de assar. No meu caso, como o forno ele é meio chato, eu vou começar a esquentar ele já. Ele vai precisar estar mais ou menos uma temperatura de 250 graus. Tá, ele vai precisar estar mais ou menos numa temperatura de 250 graus. E é bom também ter uma tigela com água dentro. Os fornos de padaria, eles têm água dentro. Eles têm vapor, né? Então, de tempos em tempo, ele joga vapor. Esses fornos que a gente tem em casa não tem. Então a manha é você pegar uma tigela dessa, isso aqui por exemplo é para fazer pão de forma, e colocar água lá dentro, colocar água fervendo lá dentro. Então a água ela vai ficar evaporando e mantendo ele mais úmido, tá? Eu vou fazer isso. Então eu vou, enquanto a gente espera crescer, mais ou menos uma meia hora a partir de agora, eu já vou esquentar o forno e depois eu coloco isso junto, tá? Basicamente é isso por enquanto. Tem até uma espectador aqui. Bom pessoal, vamos lá, essa é a última fase aqui, tá? Agora nós vamos colocar no forno, já está pré-aquecido bem forte, está com 225, nós vamos colocar também uma água fervendo. Vou fazer os cortes, aquele corte clássico do pão francês, tem que fazer nesse momento, tá? Então só pegando, peguei uma faca bem afiada, acabei de afiar mais um pouco, tá? E é o seguinte, você vem aqui e faz um corte leve, assim, ó. Só isso, tá? Vamos fazer em todos eles, um pouquinho na lateral assim, que é mais pra dar aquela cara de pão francês. Então, outra coisa legal é o seguinte, que é bom fazer é o seguinte, é colocar uma bacia com água fervendo dentro do forno, tá? Uma manha é fazer isso aqui, você pega um pedaço de pano, coloca aqui dentro, pode ser até maior, mas esse é o que eu tinha, tá? E vai colocar água fervendo aqui, ó. A maioria dos manés aí vão se queimar, né? Mas vamos embora. Se não tiver o pano também, vai sem pano mesmo. É só um tanto de água para justamente fazer esse vapor e manter esse vapor o máximo possível dentro do forno, tá? Primeiro eu vou colocar a bacia de água aqui embaixo para continuar gerando vapor, ok? Sem medo de ser feliz. Outra coisa legal também é pegar justamente esse esborrifador, que eu sugiro que vocês comprem, e dar uma boa esborrifada em tudo. Inclusive lá, chapa lá de baixo.
para gerar esse monte de vapor aqui, ó, o máximo possível, tá? Para assar vai ser mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, vai depender do tamanho dos pães e do tipo do forno, tá? Neste meu caso, é mais ou menos uns 15 minutos. Se eu não me queimar, tô bem, hein? Pronto. Ok, vamos lá. Uns 15 minutos aqui. Ó, passou uns 10 minutos. Eu vou girar só para vocês acompanharem. Mas ó como é que já tá ficando, ó. Ó que interessante, né? Vamos virar. Volta lá para dentro. Mais uns 10 minutos vai estar pronto. Tem que ficar de olho, senão ele vai queimar. Tá? Pronto, pessoal, acho que eu vou tirar porque eu tô achando que tá pronto já. Vamos ver. Acho que já tá pronto sim, não mesmo de queimar, né? Olha lá. Já tá pronto. Olha que bacana. É isso aqui. Simples quanto isso. Desligar aqui. Pronto, é isso aí, ó. Esse é o pão francês. O pãozinho fica assim, ó. Tá? É assim que ele fica. Agora vamos ver se ficou bom. Beleza? Se vocês quiserem fazer outra coisa, me diz aí. Costumo fazer cookies. Pão italiano, pão de calabresa. Uma coisa muito legal de fazer é crouton. Bom, tá, você que tá afim de inovar aí, crouton é legal de fazer. Você coloca aqueles na sopa, você coloca na salada, aquilo é bacana. Cookies fica maravilhoso também, fácil demais de fazer, também nessa batedeira. Molho barbecue e essas coisas assim, beleza? Vocês faz um vídeo também para eu aprender alguma coisa também com vocês, que vocês forem fazer e achar que a família gosta, coloca aí pra gente, beleza?